Boa tarde, meu povo lindo, boa tarde, quase noite. E eu tô aqui pra fazer o meu quinto dia, já é o quinto dia de diário, já. Tá bom, tô cumprindo, tô doente, tô gripada, mas eu não tô nem aí. Vou ficar boa, já profetizei, vou ficar boa. E aí aproveito, né, pra vir fazer meu diário, meu domingo abençoado, quase noite. E eu tenho que agradecer a Deus pelas misericordiosas bênçãos que todos os dias, né, a gente recebe de vossas mãos. Estou muito feliz de poder estar fazendo meu diário. Ontem a gente falou, né, sobre a história de Caim e Abel, isso mesmo, sobre a história de Caim e Abel. Tanta coisa, né, assim, pra se explorar do texto de Caim e Abel, mas ontem eu tava bem breve, bem rápida, mas tem muita coisa, gente, muita coisa eu não deixei de falar, como por exemplo, o culto que agrada a Deus. Por que a oferta de Caim agradou a Deus? Por que a oferta de Caim agradou a Deus e por que a oferta, não, por que a oferta de Abel agradou a Deus e a de Caim não agradou? A gente acha que Deus tem por obrigação de aceitar aquilo que a gente está oferecendo para Ele. Que a gente oferta de qualquer jeito, de qualquer forma, como se Deus merecesse o que nos sobra, o que nos resta. Só que tudo o que existe no mundo, tudo é dele. Tudo foi feito por Ele, para Ele, é tudo dele. Tudo é que nem aquela música, tudo é do Pai, tudo é do Pai. Se tudo é do Pai, é tudo dele. Se a gente vai dar alguma coisa, oferecer alguma coisa para Ele, tem que ser do melhor. Se é tudo dele, Ele já tem tudo. Então a gente vai ter que dar o que existe de melhor, o que a gente tem de melhor. Entendeu? Esse é o culto que agrada a Deus. A gente acha que Deus vai... Não, o que importa é meu coração. Um coração que fala da vida alheia, que fala mal dos outros, que tem rancor, tem mágoa, que não perdoa ninguém, que não leva desaforo pra casa e faz tudo que não presta. Aí Deus quer meu coração. Coração sujo, que não tá nem aí pra que existe o outro, nem nada. Mas não é porque isso, porque Deus não quer isso. Você não tá com desculpa não do que realmente Deus quer. Porque se Ele é o amor primeiro, como diz, né? Nós devemos buscar primeiro as coisas do alto. Porque quando a gente busca as coisas do alto, gente, pensa numa coisa que é verdade, verdadeira, absoluta. Todas as coisas nos são acrescentadas. Tudo o que a gente precisa, sabe? Vem assim como se fosse de brinde, de presente. Acompanhando uma coisa, acompanha outra. Entendeu? Uma coisa acompanha a outra. Quando você busca primeiro o reino dos céus, quando você busca primeiro Deus, todas as coisas lhe são acrescentadas. Sabe por quê? Porque você é filho, Ele é pai, você é filho. Se você é filho e Ele é dono de tudo, você é herdeiro. Como herdeiro, você tem direito a usufruir da herança do pai. Aí você diz, e por que Daniela, que eu não estou usufruindo? Muito simples, se você ainda não está usufruindo da herança que Deus reservou para você como filho dele, filho de Deus, você não está usufruindo, é porque você ainda não está maduro o suficiente para usufruir. Quer ver como assim? Vamos dar aqui um exemplo. Imagine que... Ô, gripe abençoada. Imagine que você tem um filho que tem 5 anos e tudo que ele quer você dá a ele. Tem cabimento você dar tudo que seu filho quer pra ele? Não tem, porque ele quer bala, pirulito, se brincar o tempo todo. Ou então imagina que ele pede pra você um carro. Mamãe, eu queria um carro, então papai queria um carro. Vamos pensar aqui um pouquinho. Você pode ter condições de dar um carro ali naquela hora, você poderia dar. Mas ele ainda não tem maturidade, ele não tem nem tamanho ainda para dirigir, não tem habilitação, não tem nem 18 anos, que é a idade mínima exigida por lei para poder dirigir. Então, não tem como você dar um carro. Essa pessoa vai ter que esperar o tempo certo, a hora certa que ela tiver preparada, com a idade certa, com a maturidade certa para receber, certo? Então, às vezes a gente não tem a maturidade, a gente não tá no tempo certo de receber a herança que Deus reservou para nós.
Daniela, o que a gente tem que fazer para poder receber, usufruir dessa herança? O que a gente tem que fazer? Nós temos que nos preparar para receber essa herança. Temos que amadurecer. Temos que aprender com o pai. Ele é quem vai lhe dar a herança. Você acha que seu pai vai dar a herança de qualquer jeito? Se você vai destruir ela em um dia? Não. Você tem que aprender com seu pai. Porque você vai cuidar do que é dele. Você vai receber a herança para cuidar das coisas que são do seu pai. Então você tem que aprender dele como é que ele cuide das coisas que ele quer confiar para você cuidar. Porque quando Deus fez os céus e a terra, ele deu uma ordem que era para que a gente governasse sobre tudo que existe. Então, se nós não estamos governando, tem alguma coisa errada. Nós nascemos para governar, tá certo? É que nem aquela passagem, né, que tem uma parábola, né, dos talentos, né, que ele dá 5 talentos para um, dá 2 talentos para um e dá 1 talento para outro. Que o que recebeu 5 multiplicou por 10. E aquele que não fez nada com o talento, ele pegou, arrancou e ainda deu para aquele que tinha mais. Porque aquele aprendeu a chave do universo, que foi a ordem que Deus deu, que é governar. Então, governar é multiplicar, é saber cuidar, é ser o que a gente chama de SBF. Deixa eu até colocar aqui para mim não esquecer. Vou colocar com outra caneta que essa é muito forte. Eu lembrei disso agora, como eu não quero esquecer, eu vou anotar e vou colocar com letra bem grande. S. Oh, meu Deus! Socorro! Coloquei força demais. S, B, F. SBF. Daniela, o que significa SBF? Servo bom e fiel. Porque lá era uma... Eu sou tão desastrada, gente. Uma bênção. Sou desastrada, uma bênção. Porque aquela parábola se referia a um servo, mas só que nós somos filhos. Então, no caso, é FBF. Somos filhos bons e fiéis. O que é ser um filho bom e fiel? É cuidar bem das coisas do nosso pai, entendeu? Nós somos administradores, somos governadores. A palavra que existia antigamente na Bíblia é isso. Lembrei, mordomia, lembrei aqui agora, faz tempo, viu, que eu estudei mordomia. Mordomia hoje é um termo atualizado, a gente chama de administrador, certo? Mas antigamente, no tempo da Bíblia, era chamado de mordomo, tá? As pessoas que recebiam uma coisa para prestarem contas, entendeu? Era o mordomo, era o administrador, o governador. Nós nascemos para sermos governadores, para governar sobre tudo que Deus criou, porque Ele deu pra gente fazer isso. Multiplicai-vos, sejam fecundos. Nós temos a obrigação de sermos esses servos bons e fiéis a quem Ele nos confia a herança e a gente presta conta. A gente tem que multiplicar aquela herança que Deus nos deu. Se Ele lhe deu sabedoria, você tem que multiplicar aquilo. Tudo que Ele lhe deu de talento, você tem que multiplicar. Você tem que colocar serviço. Você tem que colocar serviço para trazer frutos, tá certo? É uma coisa assim bem interessante essa questão de dar frutos. No reino de Deus, dar frutos é uma questão de sobrevivência, tá certo? Nós já como se fôssemos árvores e a gente tivesse obrigação de dar frutos, certo? A gente precisa dar frutos, entendeu? Eu já vi Jesus andando com tudo quanto foi tipo de gente. Eu nunca vi Jesus amaldiçoando, tipo assim, pecadores, pessoas que têm uma vida errada. Porque pessoas que têm vida errada, elas podem se corrigir e se tornar uma bênção de Deus. Às vezes, quanto mais a pessoa tem uma vida pregressa, às vezes mais ela pode se transformar num testemunho vivo. Então ele não tinha problema quanto a andar com pecadores, com pessoas que estavam no erro. Em compensação, um dia ele passou por uma árvore e ele foi procurar nela um fruto e não achou. Sabe o que foi que ele fez?
ele amaldiçoou aquela árvore, nunca mais tinha frutos. E ela secou, ficou sem vida. Aquilo foi um mato profético. Entende? A gente precisa dar frutos, é uma questão de sobrevivência. Nós somos capacitados, cheios de talento. Deus nos deu tudo. A gente vem vendo desde o primeiro capítulo que Ele nos deu tudo o que a gente precisava. Tudo que a gente precisa, Deus já nos deu. Entendeu? Tudo que a gente precisa, Ele já nos deu. A gente só tem que ir lá e colocar a mão na massa. E ser um servo bom e fiel, que multiplica, que presta conta com o Pai. O Pai, o Senhor me deu esse talento, o Senhor me deu inteligência, o Senhor me deu sabedoria, eu estou prestando conta a Deus. O Senhor me deu isso e eu estou fazendo isso, eu estou prestando contas, entendeu? Como resultado, eu estou lhe dando isso. Mas no reino de Deus, dar frutos é uma questão de sobrevivência, dar o nosso melhor. Então, até isso a gente faz uma adoração que agrada a Deus. É quando a gente dá o nosso melhor. Quando a gente tira daquilo de tudo que Ele já nos deu, que é tudo dele, para dar a Ele aquilo que a gente tem de melhor. A gente vai ver várias passagens na Bíblia que a gente, sempre quando vai estar diante do Senhor, não é bom que a gente esteja de mãos vazias. Eu não gosto, por exemplo, de ir para a igreja sem o dinheiro da oferta. Nunca gosto de estar na presença do Senhor de mãos vazias. Eu sempre levo o que eu tiver. É bom, é muito importante quando a gente aprende a adorar a Deus. Faz toda uma diferença na nossa vida a gente saber adorar a Deus e entender que Deus é quem nos dá tudo. Ele é a fonte que nos abençoa com tudo. Então, para Ele, o nosso melhor. Abraão ofereceu o que tinha de melhor. Quando Abraão oferece o que tinha de melhor para Deus, ele vai receber a bênção, que é o filho Isaac. E tem vários outros exemplos que a gente vai ver na Bíblia, que aparecer diante do Senhor com uma oferta é sinal de reverência e com o nosso melhor, assim como Abel fez e que agradou a Deus. Então, que a gente tem um espírito adorador como o de Abel e que a gente sabe oferecer para Deus sempre o que há de melhor. Quando a gente não oferece a Deus o que a gente não sabe adorar a Deus, a gente não oferece o que tem de melhor, a gente vai procurar desculpas. Em vez de a gente aprender com o outro que ele a fez certo e que agradou a Deus, a gente se ira, se revolta, e aí só atrai cada vez mais. Um poço vai atraindo outro poço, sabe? E a gente vai se afundando. Foi isso que aconteceu com Caim. Caim ficou com inveja porque Abel tinha conseguido agradar a Deus e ele não. Em vez de ele procurar aprender com Abel, ele achou que era melhor eliminar Abel, porque ele eliminaria o problema. Mas na verdade ele acabou criando vários outros, porque a vida de Abel foi amaldiçoada. Os descendentes de Abel foram amaldiçoados. A gente diz assim, mas como assim amaldiçoar? Gente, é uma questão um pouco até simples de entender, mas a gente costuma o caráter de Caim era sendo passado de pai para filho, ele ensinando os filhos dele a ter aquele caráter que ele tinha, entendeu? Aquele mesmo caráter rebelde, ele ia passando. Então era natural que os seus filhos fossem uma extensão pior. Filhos são como flechas, né? Tem uma pregação, um livro que diz isso, né? Um livro que o título do livro é Filhos são como flechas. Então, eles sempre vão ser uma versão sua potencializada. Então, cuidado com o que a gente faz com os nossos filhos, porque eles são como flechas, eles vão sempre mais à frente que a gente e vão ser uma versão potente, mais forte, uma versão mais potencializada de nós mesmos. Então, aquilo que Caim era foi se potencializando mediante ele ia sendo passado de pai para filho, de geração em geração, ia ficando pior. E a geração de Caim foi muito mal. E começou a existir na terra homens muito maus que tomaram, que tipo assim, que ainda Adão tinha tomado da árvore da vida, né, também. Então, como ele comeu da árvore da vida, ele tinha uma vida muito longa, né? Eles viviam cerca de 1000 anos. Adão, se eu não me engano, viveu 930 anos. Se eu não me engano, foi 930 anos, gente, é muito tempo.
Matusalém, eu acho que foi o que viveu mais, que viveu 969 anos, 970 por aí. Foi o homem que viveu mais, que tem relato na Bíblia, certo? Então você imagina aí o quanto que esses homens maus viviam. E sabe outra coisa interessante também? É que as teorias da evolução, elas falam em evolução. E sabe o que eu presto atenção? É que ocorreu uma involução. Porque no tempo de Adão, o que se tem relatos de estudos é que aquelas pessoas, tipo Adão, Eva, Caim, Abel, elas tinham aproximadamente uns 3 metros de altura. Eram pessoas com uma resistência física capaz de viver 930 anos, minha gente. Era uma resistência, era uma força muscular para o trabalho. Era uma coisa absurda, entendeu? Uma saúde de ferro. Uma coisa tremenda, uma inteligência absurda, entendeu? Eles tomaram do fruto da árvore da vida. Eles tinham uma longevidade enorme. Então eles eram, tipo assim, tem relatos na Bíblia que naquela época existiam os gigantes, os nefilins, né? Que eram os filhos dos homens. E os filhos dos homens está relacionado mais assim, filhos dos homens relacionados a descendência de Caim, com as filhas tipo, daqueles que seguiam a palavra de Deus. E aí esses homens eram gigantes. Naquela época você tem registro de que existiam muitos heróis. Então quando a gente vai entender, que a gente vai ver o que existe registrado, por exemplo, na cultura egípcia, você vai ver que os deuses para os egípcios, eles são mais ou menos assim, tá aqui o humano num tamanho e os deuses num tamanho bem maior, sabe? Porque naquela época existiam homens realmente gigantes, que eram tidos como os heróis. A Bíblia relata isso, né? Esses homens gigantes que existiram, né? E que eram perversos, que eram maus, e que esses homens viviam muito tempo. Então, Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Mas Ele viu a humanidade perversa, cheia de maus caminhos, de violência. Mas em meio a esse mar de pessoas maus, Ele encontrou Noé. Eu já tinha comentado com vocês que a família de Noé, a descendência de Noé, ele é descendente de Sete, de Lameque, que é seu pai, de Matusalém, que foi o homem que mais viveu, de Enoque, que andou com Deus. Diz a Bíblia que Enoque andou com Deus e que Deus o levou, que nunca mais foi visto. Há muitos relatos na Bíblia de pessoas que andaram com Deus e que nunca mais foram vistas, certo? Elias é uma dessas pessoas que andou com Deus e nunca mais foi visto. Ele foi elevado ao céu numa carruagem de fogo. A Bíblia não relata bem o que aconteceu com Enoque, só diz que ele andou com Deus e não foi mais visto, né? Enoque andava com Deus. Olha que coisa linda. Andar com Deus é uma coisa, sabe? Eu não tenho nem palavras para dizer o que é andar com Deus. Já imaginou? Fulano anda com Deus, sabe? É andar em sintonia. É uma coisa linda você olhar para alguém e dizer assim, fulano anda com Deus. Ai, nossa, que privilégio de Enoque, né? Ter esse título na Bíblia, andou com Deus. E é isso, então, Noé era descendente dessa família que invocava o nome do Senhor. E aí Deus viu que Noé era um homem justo e quis poupar Noé. Eu vou olhar aqui, minha Bíblia tá fechada. Vocês acreditam nisso? Qual é o capítulo aqui que fala sobre Noé? Eu acho que é o 5º, não. O 5º fala da descendência de Adão e de Sete. Corrupção humana e ameaça divina. Tá aqui. Eu acho que o capítulo que fala da história de Noé é a partir do 6. Quando o ser humano começou a procriar sobre o solo da terra e gerou filhas. Deus disse que os filhos humanos eram bonitos. Isso aqui, o espírito. E Deus disse que o homem deveria viver no máximo 120 anos.
Depois de Noé, depois do dilúvio, teve gente que viveu mais de 120 anos. Eu acho que inclusive o próprio Abraão, Moisés. Mas foram bem raras as pessoas que viveram mais do que isso depois do dilúvio. Deus disse que, né, queria diminuir os anos de vida do homem porque ele era mau. Mas só que ele teve misericórdia de Noé e pediu que Noé construísse uma arca. Detalhe, não é um barco, é uma arca como se fosse um baú, para poder guardar ali um pouco da humanidade, né? Que Noé entrou na arca com os seus filhos, Cã, Sem e Jafé, as esposas dos seus filhos com a sua esposa, e ele também pediu que entrasse um animal de cada espécie. Sabe o que eu acho super interessante? É que as pessoas querem, porque querem invalidar essa história de Noé. Minha Bíblia não vai ficar aberta não, porque vai derramar tudo aqui. Vou fechar ela aqui, eu só queria ver onde é que estava o capítulo bem direitinho. A partir do capítulo 6, que fala sobre a Arca de Noé. Já me esqueci o que eu tava falando. Não tem nada que vocês estão pensando assim, não tem nada escrito aqui, minha gente. Não tem roteiro nenhum. Me esqueci. Mas vamos lá lembrar aqui. A gente estava falando de Noé. De como Deus o escolheu, né, pra ser, né, o novo Adão, digamos assim, né, que iria repovoar a terra. E aí, gente, esqueci, poxa. Mas não tem problema. Vamos continuar aqui. Sim, aí Deus, né, viu que o homem estava sendo mau e decidiu fazer isso e colocar, né, dentro da arca. Sim, estava falando que ao redor, as pessoas querem trazer a arca, não é como se fosse um mito. Mas sabe o que eu acho interessante? É que a história da civilização, não estou falando da história da Bíblia não, tá? Eu estou falando da história das civilizações, relatam que o povo antigo tinha medo de uma nova inundação, tinha medo do dilúvio. Por que construíram a Torre de Babel? Vocês sabem por que as pessoas construíram a Torre de Babel? Porque elas tinham medo de um novo dilúvio. Sabe quantas torres se tem notícia de que foram construídas naquele tempo, tipo, nas civilizações antigas? Na Babilônia, Nabucodonosor reconstruiu uma torre. Na cidade de Ur, onde Abraão morava, Ur dos Caldeus, existia uma enorme, porque eles tinham medo que acontecesse um dilúvio novamente. E aí eles queriam estar num lugar alto, entendeu? Então, assim, tudo leva a crer que essa história aconteceu de verdade verdadeira. Eu não sei porque existem tantas pessoas com dificuldade de entender que sim, que essa história é real. Existem relatos dos sumérios, né? Que os sumérios, a gente sabe que foram os primeiros, né, a ter aquela escrita cuneiforme. Existem relatos, né, dos sumérios, dos assírios, a respeito do dilúvio, né, de um dilúvio que inundou a terra. Né? Inclusive o personagem sumeriano é o Gilgamesh, né? E acho que do zoroastrismo, né? Gilgamesh. Estão entendendo? Então, assim, todas as culturas relatam o medo de uma enchente, sabe? Pós-dilúvio. E a gente aqui achando que não aconteceu. Tudo bem. Nós somos de cada um acredita no que quiser. Mas eu tenho plena convicção de que o dilúvio aconteceu. E que Noé recebeu a incumbência de passar anos construindo aquela arca. Enquanto ele estava construindo uma arca, tipo assim, parece que naquela época não havia tido chuva ainda. Então você dizia para as pessoas que ia chover num período que não era comum ter chuva,
Noé era tido como um louco, como um doido. E sabe do que mais? Viver com Deus é escolher viver as coisas do alto, as coisas do reino de Deus. Sempre vai parecer loucura para as pessoas do mundo. Cara, essa menina é louca. Super normal, tudo certo. Pode chamar. Preocupação zero. Porque as coisas de Deus, gente, é tipo assim, tô tentando chegar aqui mais perto. As coisas de Deus, elas parecem meio loucas mesmo. Tipo assim, é como se fosse o mundo de ponta cabeça. É como se tivéssemos que viver no mundo de ponta cabeça. O que é certo... Tipo assim, as pessoas olham pra você, tipo assim, cara, como você é quadrada. Entendeu? O que é normal é um novo padrão, sabe? E aquilo que é certo se torna errado. E a gente tem que viver como se fosse escondido, com medo. Entendeu? Eu não vivo, eu cansei dessa história, sabe? De querer ser, com as palavrinhas aqui, pra não estar desagradando ninguém, sabe? Isso cansa. Não é legal a gente viver assim, eu gratidão, não sei o que. Sabe, eu sou eu. Não gosta de mim, do meu jeito de viver? Faça a gentileza de se afastar e tá tudo bem. Ai, meu Deus, porque eu sou cristão. Eu tenho que amar todos, tem que rezar, inclusive pelos seus inimigos. Mas você não é obrigado, ninguém é obrigado a conviver com pessoas que têm uma energia que não bate com a sua, com um pensamento que não bate com o seu. Quer saber do que mais? Essas pessoas automaticamente vão expulsar você da vida dela e tá tudo bem. Entendeu? Se de repente você achar que você tá tendo poucos amigos, tá tudo bem. Tá tudo bem. É normal. Entendeu? É natural também que você procure pessoas que vão pensar mais ou menos parecido com você. Daniela, tá difícil, mas não é impossível. Se posicione. Revela o que você pensa, o que você acha. Alguém que pensa parecido com você, que é tão louco ou mais louco que você, vai se sentir atraído. Cara, eu gostei da loucura daquela doida, eu vou me aproximar dela. Então tá tudo certo, entendeu? Ninguém é obrigado a ficar perto de você com suas loucuras, entendeu? Que fique quem é doido, que nem tu, velho. E tá tudo certo. Eu tô com as gírias muito loucas hoje. Ai! Por favor, Daniela, nada de gírias. Eu nem gosto, gente, de gírias. Eu tô assim... Sabe, tipo, como se fosse ironizando. Bom, por isso que eu tô falando assim com essa linguagem meio louca, que eu não sou muito assim, tá? Queria ironizar mesmo. Então é isso. As coisas de Deus vão parecer loucas para o mundo. E Noé parecia um louco, um doido barrido, construindo uma arca. A gente imagina essa cena. Não chovia e um louco tá ali construindo uma arca gigante. E o povo olhando de longe, meu, esse homem é louco. As pessoas diziam isso, com certeza. Igual hoje. Do mesmo jeito. É isso, minha gente. As coisas de Deus parecem loucura para o mundo. Até que um dia, Noé terminou de construir a arca. E Deus disse, entre. E eu vou fechar a porta. Quem fechou a porta da arca foi Deus. E quando ele selou ali... Já era. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, eu não vou dizer, né, a palavra. Mas quem não entrou... E assim foi. A arca de Noé passou 40 dias e 40 noites recebendo chuva. Na verdade, todo o universo, né? Tem pessoas que dizem que foi local, que não foi local. A Bíblia diz que foi um dilúvio. E se está dizendo que foi e pronto. Então foi um dilúvio. 40 dias, 40 noites chovendo. E a terra ficou coberta pela água, né? E aí Deus fez parar a chuva. Mas mesmo assim, demorou um bom tempo, né? Para que aquela água, ela baixasse. E aí... Foi quando a arca, né, parou. Reza a lenda. Acho que reza a lenda não, gente. Tem dizendo aqui, né? Que lá é porque assim, aqui na Bíblia diz Ararat, mas o Ararat daqui da Bíblia possa ser que não seja o mesmo que existe lá hoje. Mas foi no Monte Ararat, tá certo? Que a arca repousou, tá certo? Agora não se sabe que se o monte que é conhecido hoje como Monte Ararat era o Monte Ararat daquela época, tá certo? Mas que foi no Monte Ararat, tá dizendo aqui, foi no Monte Ararat que a arca repousou.
E ali, né, começou aquele processo da água baixar. E aí foi quando Noé enviou, né, uma pomba para ver se tinha baixado, né? E aí a pomba voltava, e ele mandava de novo, até que ela voltou com um galhozinho de planta, né, no bico, e ele entendeu que as águas tinham baixado, que eles já poderiam sair da arca. E aí começar uma nova repovoação da terra com os seus filhos Cã, Sem e Jafé, e as suas esposas e a sua esposa. E eis um novo Adão, a nova oportunidade de corrigir, né, a humanidade. E por hoje é só, minha gente. Eu vou encerrar por aqui, né, contando sobre o dilúvio, porque a gente vai dar continuidade no outro dia, né, para não ficar muito extenso. É isso, minha parte foi cumprida, e para quem estiver acompanhando, eu desejo paz, prosperidade, muitas bênçãos de Deus, muita sabedoria, que Deus possa se revelar cada dia mais para você, que você seja um filho bom e fiel, pronto para receber a herança do Pai, as bênçãos que Ele reservou para você, para que você possa prestar conta com Ele daquilo que você faz em nome de Jesus, para a glória dEle, que tudo é dEle, por Ele e para Ele. Então que você seja um servo bom, fiel, um filho bom e fiel, maduro, para dar bons frutos para o Pai, tá certo? Beijos, fiquem com Deus.